Então, já que tá todo mundo pedindo aí Moto X... Todos querem Moto X, vamos entrar, Moto né? X, Vamos entrar então. no Moto X. Hoje a gente publicou, também avisando o pessoal, caso o pessoal não tenha visto, a gente publicou uma matéria hoje super legal, também do Lucas, uma reportagem meio de bastidores ali, contando um pouco sobre o preço do Moto X, Por trás das câmeras. Por trás das câmeras, por trás da dos fábrica, celulares. por trás da vitrine. E contando um pouco, né, como que a Motorola chegou a esse valor, como tem a questão ali de uma lei, tem a questão também das especificações. Então, com a palavra, Lucas Agrela, conta um pouco aí dessa história. Como a Motorola chegou nesse valor do Moto X? Certo, vamos falar do Moto X Play, que é a versão mais básica do aparelho, que continua custando R$ 1.500. Entre todos os smartphones lançados nos últimos 2 anos, o único que se manteve com o preço de lançamento de 2013 foi o Moto X. Só que isso não aconteceu sem sacrifícios, né? Agora, falando de especificações técnicas, ele perdeu a tela Super AMOLED, Super AMOLED não, AMOLED, Super AMOLED é só da Samsung. Ele perdeu a tela AMOLED, o que significa que você não vai economizar muita bateria se você usar temas pretos ou papel de parede preto no celular. Porque se você não sabe, a diferença do AMOLED é justamente que ele não tem pixels que se acendem quando a imagem é preta, eles simplesmente estão apagados. Agora ele usa uma tela, um LCD retroiluminado, que é a mesma coisa que está no Moto G, em todos os smartphones de baixo custo. Só que o que acontece aí? Ele tem uma retroiluminação que acende, mesmo que a imagem seja preta, então ele só fecha o transistor, ele não deixa a luz passar e você não enxerga que está sendo iluminado, mas na verdade está, ou seja, está gastando mais energia do que deveria, ele poderia ser mais eficiente. Isso é de todo mal? Não, porque o AMOLED não tem a mesma longevidade que tem um LCD retroiluminado. Então, se você quiser comprar um smartphone e ter a garantia de que você não vai ver nenhum pixel queimado ao longo dos próximos 3, 4 anos, o LCD é uma vantagem. Porém, é uma coisa de mais baixo custo. Foi uma maneira de segurar o preço do Moto X em R$ 1.500. Outra coisa que piorou no aparelho é que ele perdeu o Wi-Fi AC, que era uma coisa bem interessante que ele tinha na versão anterior, porque isso dá a ele a possibilidade de se conectar a roteadores de mais alta velocidade, que são os padrão AC. Agora ele usa os mais novos, sim. Todos os lançamentos D-Link, TP-Link, todo mundo está lançando coisas com Wi-Fi AC até que custam R$250. Se você for trocar o seu roteador em casa, você vai provavelmente acabar optando por um desses, porque eles são mais ágeis. Por mais que ainda notebooks em geral não tenham adotado essa tecnologia na gama de baixo custo ou intermediária. Agora, a outra coisa que ficou faltando no Moto X Play foi uma coisa que talvez você não perceba, mas ele conta agora só com uma tecnologia de GPS que é a AGPS e ele perdeu o GLONASS, que é um sistema de geoposicionamento russo, que isso faz diferença. Você está usando o Waze, legal, estou usando o Waze aqui, perdeu a precisão. Não vai ter tanta precisão porque tem um parâmetro a menos sendo usado ali. Isso é uma coisa ruim, porque é uma coisa que você usa diariamente ali, não, né? Ainda GPS. mais para o Moto X, que tem um modo de carro, né? Que você usa bastante, Guzmão. Sim. Ele tem a hora que você entra no carro, o assiste já coloca para você o modo que eu tô carro. dirigindo assim e fala, ele já detecta, ela bota uma faixinha ali nas notificações e alterna os comandos. Eu posso fazer tudo por voz, assim, atender ligação, mandar mensagem, responder mensagem, pedir para ele ler a mensagem para mim e tudo mais. E sem um GLONASS assim, beleza, ele vai detectar que está em movimento ainda assim, mas perder um recurso tão, acho que é básico, né? Básico, quase todos os celulares têm um GLONASS hoje em dia. E agora, o fator determinante para o preço ficar R$ 1.500 com o dólar alto, como está nesses últimos tempos. Ordens. Pelo que o CEO do Brasil aqui disse, a ordem veio direto da Motorola, dos chefes mesmo, que inclusive estavam lá, né? E disseram... Eles puderam dizer mesmo, eles puderam dizer mesmo, eu que mandei. Não, eles falaram que a ordem estratégica é manter o preço do Moto X Play a R$ 1.500, justamente porque, né, o momento da economia não é favorável, todo mundo está lançando aparelhos mais caros, aparelhos chegam a R$ 4.000, R$ 3.000, e a Motorola está mantendo um bom aparelho não é mais um excelente aparelho como era o Moto X anterior, que era um excelente custo-benefício. Agora ele passou a ser um bom aparelho, porque ele não conta nem com um processador muito potente,
que ele está agora com o Snapdragon 615, que é o mesmo que você vai encontrar lá no Xperia M4 Aqua, que também é vendido a R$ 1.500, olha só que coincidência. Será que tem relação? Será? Será? Fica a pergunta pro telespectador ouvinte aí. E ele tem 2 GB de memória RAM e opções de 16 ou 32 GB de memória de armazenamento interno. Acho que a grande novidade em termos de memória é que agora ele tem a entrada para o cartão microSD, que é uma coisa excelente, uma coisa que era um pedido de todo mundo que comprava um Moto X, pelo menos de acordo com a Motorola, né? E não tem a coisa da lei lá, da lei do bem? Tem a coisa também? da lei do bem. Justamente com esse preço a R$ 1.500, eles conseguem tirar proveito da lei do bem, que é uma lei que favorece, isenta alguns impostos da fabricante para que ela seja estimulada a investir em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. E isso é uma coisa que a Motorola, pelo menos de acordo com o histórico da empresa, ela tem feito aqui. Ela contratou no último ano cerca de 200 pessoas para trabalhar nessa área de pesquisa na fábrica da Lei Jaguariúna, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e eles disseram que estão entre os contratados engenheiros de software, de hardware, que trabalham com projetos relacionados à rede 4G. Rede 4G, né, cara? E é o que a gente estava discutindo, faz sentido, né, aqui ter uma divisão pesquisando essa coisa de rede, sim, que sim. A questão da infraestrutura de rede aqui no Brasil é aquela coisa super complicada e tudo mais. Sim, se o cara consegue fazer um celular funcionar, aproveitar bem o 4G daqui, ele consegue aproveitar o 4G em qualquer lugar. É um belo do desafio, cara. É um belo campo de pesquisa. Você um benchmark, tá testando em ambientes extremos. É igual quando você joga assim, sei lá, alguma coisa na lava pra ver se ele resiste, cara. Teste de resistência. Faz cara. sentido. Galera vindo de outros países testar o 4G aqui. Sim. Só uma coisa aqui, que uma das perguntas era qual o melhor Moto X e tal. O Style. O Style é o modelo mais caro, que ainda não tem preço, nem data de lançamento. Style. Ele é freestyle. Ele é um aparelho que tem 3 GB de memória RAM, um processador um pouco mais potente, não chega a ser tão mais potente assim quanto o do Moto Max. E ele é o Snapdragon 808 e ele é um Hexa-core. Ele também é usado pela LG, no LG, 808, assim? isso, no G Flex, é isso mesmo? Agora me deu um branco, ou é no G Flex 2 ou é no 810. Que esquenta pra caramba. É verdade, então é no G4 mesmo. Feito o ovo do G Flex. E eu acho que a outra grande novidade desse aparelho da Motorola, o X Style, é que ele conta com uma velocidade de recarga mais rápida ainda do que a que a gente viu no S6, que era... Carregador de 25 watts, né? Carregador de 25 watts. O X-Play também tem isso, mas o carregador tem uma voltagem menor, se não me engano são 15 watts. Sim. Então os dois carregam bem rápido. Só que a diferença de bateria de um para o outro é bem distante, porque um tem 3.630 mAh e tem aquela questão da tela consumir mais energia, e o outro ele tem uma capacidade de bateria de 3.000 mAh e, consequentemente, vai conseguir ter uma autonomia melhor, porque vai ter uma tela AMOLED, que é uma coisa que a gente não vê aqui no X-Play, e além disso ele vai ter também a resolução. A resolução dele vai ser mais alta. Ela vai chegar a ser Quad HD, né? Exato, economiza num lado e prejudica no outro. Prejudica no outro, mas com o processador Hexa-Core talvez eles consigam até uma melhor gestão de energia. No Xperia M4 Aqua, que foi um que a gente já testou no Infolab, tem review no site, ele usa o mesmo processador que o X-Play, tem a mesma quantidade de RAM e tal. Claro que tem diferenças de sistema operacional e tudo mais, mas a duração de bateria foi bem razoável e ele não chega a ter toda essa bateria que a gente vê no X-Play. É provável que a duração do X-Play seja bem legal também.